Macaé e região. Nós estamos aqui com o nosso programa Saúde em Debate, trazendo informações sobre saúde para você. Hoje nós temos aqui o Dr. Marcílio Proa. Ele é neurocirurgião e vai trazer para a gente informações e orientações sobre problemas da coluna, que é um assunto que a gente sabe que é muito e é uma queixa mundial, né? Todo mundo nesse planeta tem e pode vir a ter problemas da coluna. Então o Dr. Marcílio vai vir aqui falar para a gente sobre isso. Dr. Marcílio, boa noite. Boa noite. Como está, senhor? Como a gente está iniciando, né, as questões sobre neurocirurgia, a gente sabe que as doenças degenerativas hoje em dia são doenças que são muito frequentes, né, na população. O senhor gostaria de falar alguma coisa para a gente sobre isso? Márcia, a doença degenerativa na coluna lombar, na coluna vertebral como um todo, ela decorre de uma consequência da evolução da espécie humana. Então, as teorias evolutivas, quando o homem adquiriu a postura bípede, ele passou a dar à coluna um esforço para o qual ela, teoricamente, não foi projetada. Nós temos curvaturas fisiológicas na coluna vertebral que demonstram a filogênese da coluna está mais apropriada para uma marcha andar de 4 do que andar de pé. Sim. A partir do momento que a evolução da espécie humana trouxe o homem para a marcha bípede, a coluna passou a sofrer um desgaste adicional. Como exemplo, todos nós, quando vamos dormir, estamos 1 centímetro mais baixos do que quando acordamos. Esse efeito é decorrente da ação da gravidade sobre o corpo humano. Então, é como se durante o dia nós fôssemos achatados pela gravidade e à noite nos deitamos e esticamos. Esse efeito sanfona, ele gera um desgaste dos elementos moles da coluna e nós temos, com o decorrer do tempo, situações em que as vértebras, os discos vão sofrendo deformações e essas deformações passam a comprimir nervos que transitam pela coluna e isso gera uma série de sinais, de sintomas e clínica que culminam com a pessoa sair da sua vida normal. E então, explica um pouquinho melhor para a gente, assim, se você puder mostrar como que isso pode repercutir no corpo da pessoa. A coluna vertebral, ela tem a função de conectar o cérebro com o corpo todo. É através da medula vertebral que passam todos os influxos nervosos para comando de braços, pernas, do organismo como um todo. A coluna também tem a função de sustentar o corpo. Nós temos a cintura abdominal e a cintura a cintura pélvica, tá? E eu preciso só organizar aqui. Isso pode ser editado depois, né? Sim. Só continua no jeito. O que a gente falou? Nós temos a coluna cervical, A cintura pélvica. coluna pélvica. Acho que talvez esse não seja o melhor caminho. Você tinha me dito... Para dar uma... Por favor, se você puder dizer mais ou menos como que é que isso repercute no corpo como um todo do paciente, da pessoa que tem dor?
nós temos essencialmente dois tipos de dor na coluna vertebral. As dores decorrentes da compressão dos nervos, pela deformidade dos ossos. Eu chamo de pinçar, aquela. Exato. É o pinçar, falar pinçar. Pinçou ciático. Pinçou ciático. Então, quando você tem um pinçamento do nervo, você vai ter uma dor referida na região para onde aquele nervo se destina. Então, eu tenho lá uma deformidade na coluna, um bico de papagaio. É outra coisa aqui que é o bico de papagaio. Quem sabe o que é bico de papagaio? O bico de papagaio é uma reação óssea entre uma vértebra e outra. Se a gente imaginar que o corpo vertebral é um cilindro ósseo, esse cilindro, ele, com o desgaste do tempo, o osso vai se alargando, a base desse cilindro se alarga, com o objetivo de aumentar a sua superfície de apoio no cilindro de baixo. A união desse alargamento de baixo com de cima que forma um bico, essa saliência na base do cilindro. Essa saliência que comprime o nervo e gera dor ou déficit neurológico naquele nervo que está sendo comprimido. E esse déficit neurológico vai fazer com que a pessoa tenha... Que tipo de sintomas ela vai ter? A partir da compressão do nervo, você tem dor ou uma perda da função do nervo. A perder a função do nervo seria anestesiar o formigamento, perder a força. O nervo tem a função de transmitir as informações motoras, você perde a força quando você tonifica essa face do nervo. E as informações sensitivas, você fica com a perna, com aquela região anestesiada ou formigando. Um pouco prolixo. Então, sabe pegar um fio da meada, que a gente vai conduzindo. O que a doença degenerativa, o que a neurocirurgia pode ajudar o paciente com uma doença degenerativa? A neurocirurgia e a ortopedia se encarregam de corrigir os problemas advindos desse desgaste, dessas questões relacionadas à artrose, à deformidade óssea e às extrusões de discos e às compressões dos nervos. Então, o cirurgião de coluna, seja ele neurocirurgião ou ortopedista, ele tem como foco desfazer essas compressões. A questão é quando você deve lançar a mão de uma cirurgia da coluna. Essa é a grande decisão. É uma decisão muito difícil. Quais que são, então, as orientações em relação a isso, de um neurocirurgião? Basicamente, nós indicamos cirurgias da correção de deformidades da coluna, decorrentes do desgaste, quando nós temos duas situações básicas. Um déficit neurológico, isso deixa o cirurgião sem nenhuma dúvida que há necessidade de alguma correção para descomprimir aquele nervo, para salvar aquela função. A pessoa fica com o braço paralisado, fica com Ok. sem sensibilidade. Sim. Isso seria essa função, perda. essa indicação é bem tranquila de perceber. A grande polêmica é a segunda indicação clássica, que é a dor intratável. Dor intratável é uma indicação básica de cirurgia para a coluna. A grande questão é quando que o cirurgião, o paciente, o fisioterapeuta, quando que esse time que aborda a patologia da coluna decreta que a dor é intratável. Essa é a questão. Isso. Então, conta pra gente. Veja, a análise de uma dor intratável depende de uma avaliação multidisciplinar. O cirurgião de coluna ele tem um foco na cirurgia.
E muitas vezes ele recomenda o paciente cessar uma determinada atividade profissional, uma determinada postura, para aliviar a compressão na coluna sobre o nervo. Disso depende a adesão do paciente, a condição do paciente de se livrar dessas posturas e dessas atividades, o acompanhamento de um fisioterapeuta, enfim, é um conjunto de situações bastante complexo. E muitas vezes o cirurgião se vê na situação de indicar uma cirurgia sem que aquela dor seja realmente intratável. Aí eu considero que seja um grande ponto falho na indicação cirúrgica. Então, essa dor intratável, ela tem que ser vista por uma equipe multidisciplinar. Seria, resumindo, ele vai passar por um fisioterapeuta, vai passar por outros profissionais, ter um neurocirurgião, até chegar a essa conclusão. Então, essa dor é intratável. Aí também, a partir daí, essa pessoa, como que fica a vida de trabalho dela? Porque a gente está num país onde a vida de trabalho, né, você pode dizer sobre essas repercussões sobre a vida laboral da pessoa? Sim, muitas vezes você tem uma situação de trabalho em que a pessoa faz um sobreuso da coluna. Ela é um trabalhador que carrega peso e ele fica diante de um dilema. O médico me recomendou parar de carregar peso para que eu melhore da minha dor lombar. Ele chega no ambiente de trabalho dele e tem do médico do trabalho uma devolutiva no sentido de vamos mudar você de função. E isso às vezes traz um equilíbrio na doença-dor. Muitas vezes aquele paciente não tem uma condição de mudar de função dentro do trabalho dele. E ele se vê obrigado a decidir por uma cirurgia, declarando que a dor dele está intratável, por uma circunstância social. Em função disso, ele abandona uma etapa, ele queima uma etapa no tratamento. E ele parte para uma solução cirúrgica, sendo que a solução ideal seria uma questão social, onde ele tivesse o direito de cessar aquela atividade que gera um desgaste adicional e se livrar de uma cirurgia. Mas a previdência, muitas vezes, coloca a seguinte situação para o paciente: você não tem uma função, uma atividade motora aqui na braçal dentro da nossa estrutura, e nós não temos como realocar você em outra situação. Teoricamente, essa pessoa deveria estar apta a receber um benefício por não poder mais executar essa função. A Previdência chega para esse trabalhador e diz: bom, então mude de função. Você toca violino, você não pode mais tocar violino, então toca trombone. Pois é. Como se isso fosse uma coisa simples. Não é. Isso interfere no psiquismo do paciente, ele se sente oprimido pela questão social, trabalhista. Ele busca o médico no sentido: então resolva esse problema, opere minha coluna e eu volto a carregar peso. Aí, o caso seria que ele tem que fazer a cirurgia, mas não voltar também a fazer Sim, as cirurgias elas se destinam a corrigir problemas. Muitas vezes isso não capacita o paciente a voltar para uma situação de sobrecarga. Foi justamente a sobrecarga que causou o dano. Circulando. Então essa expectativa que se coloca em cima da cirurgia, no sentido: eu opero a minha coluna e volto a carregar um saco de cimento de 50 quilos nas costas e ela não vai danificar novamente. É errado. Ela vai sofrer o processo novamente, só que agora com a desvantagem dela já ter sido, vamos lá, remediada do ponto de vista cirúrgico, e as situações poderão se cronificar.
Você falou em cronificação, e você tocou num aspecto interessante, que é a questão do psiquismo, né? Muitas vezes esses pacientes que têm dores lombares, eles procuram um psiquiatra para melhorar a dor, ou porque eles têm muita dor. Você poderia falar alguma coisa sobre essa dor residual, vamos dizer assim, que às vezes eles fazem cirurgia, mas parece que a dor continua do mesmo jeito, eles acabam procurando um psiquiatra para resolver isso. Ok. A dor é por definição, é qualquer experiência sensorial negativa. A partir do momento que você tem dor crônica, o paciente foi operado da coluna, ele foi obrigado a voltar para uma função para a qual ele não deveria voltar, ele tem dor, essa dor fica sob o julgamento social, familiar, no trabalho. Quando ele refere dor, ele não está podendo mostrar o nível de dor dele em lugar nenhum. Nós não temos o dolorímetro. Infelizmente. Então, isso gera uma certa opressão, porque ele é exposto a uma certa dúvida. Será que essa pessoa está referindo dor além daquilo que ela está sentindo? E isso consome neurotransmissor, isso leva a um quadro depressivo, a opressão, a concomitância da dor com a opressão, a desconfiança social em torno da veracidade da dor, da intensidade da dor, gera um ciclo vicioso. Esse ciclo vicioso culmina com uma descompensação psíquica ou a declaração de incapacidade do paciente. Ele chega num estado de exaustão. A psiquiatria, nas situações de dor crônica, nos auxilia muito, por conta de conseguir dar a ele algum suporte, muitas vezes bioquímico, farmacológico, para ele enfrentar essa situação de consumo exagerado de neurotransmissor, para manter E a gente percebe muito que existe muito interface, né, entre essas dores crônicas e depressão. Eles acabam entrando mesmo em quadros depressivos. Sim, a mesma área que gerencia uma dor também gerencia a nossa expectativa, gerencia também o nosso humor. Então, o cérebro funciona de maneira ele estabelece um alarme. Tem alguma coisa errada no corpo, tem uma hérnia lá, uma compressão, e ele denuncia esse evento com dor. Uma vez que você tome providência para isso, a dor vai cessar. Uma vez que a providência seja complexa e a dor não cesse, a tendência do cérebro é aumentar a dor. A cronificação da dor gera um feedback positivo. Então, nós vamos aumentando cada vez mais a dor. Às vezes os pacientes acham que eles estão acostumando à medicação, mas na realidade é um processo natural de denúncia da dor. A dor vem sendo amplificada pelo cérebro. Se você não toma providência, ele trata de te informar com cada vez mais veemência. Aí seria então a indicação também de uma nova cirurgia, se for o caso. Ou aí um critério de decisão da cirurgia. A cirurgia está no âmbito da correção das deformidades. A correção das deformidades vem do âmbito de qual o uso que aquele paciente faz da coluna. Se ele faz um uso exagerado, se ele é exposto a condições extremas, se o trabalho dele o coloca em posições que desfavorecem o alinhamento da coluna e favorecem um desgaste adicional, novas cirurgias vão ficando cada vez menos produtivas, porque você tem um limite para fazer correções. Então, o ideal é a gente pensar muito bem na primeira cirurgia, se ela é necessária ou não. E as alternativas de tratamento, então, quais seriam? Conservador. Tratamento conservador é essencialmente fundamentado
fortalecer a musculatura para auxiliar a coluna na sua missão de vencer a gravidade. Quando você fortalece a musculatura, a coluna agradece. Para você fortalecer a musculatura, a missão de você fortalecer a musculatura sem que a gravidade danifique a coluna nesse processo de fortalecimento, é o desafio dos fisioterapeutas, dos fisiatras. Você dá subsídio para promover uma hipertrofia muscular sem que nesse exercício a ação da gravidade danifique a coluna. A outra vertente de tratamento conservador é você diminuir a carga sobre a coluna. Então, a necessidade de estarmos dentro de um peso ideal é essencial. Todo mundo fala que vai dar dor da coluna, o médico manda perder peso. Quando você perde peso, o alívio sobre as estruturas da coluna e as compressões sobre os nervos é muito grande. Se você pegar uma pessoa que não tem problema algum na coluna e pedir para ela carregar uma mochila com 10 quilos para cima e para baixo o dia inteiro, no final do dia ela vai referir dor na coluna. Quando ela joga fora aquela mochila, ela tem o dia seguinte dela normal. Fazendo uma analogia, alguém que está 10 quilos acima do seu peso normal está submetendo a sua coluna a um esforço para o qual ela não está desenhada. Então, querer consertar um avião que está com excesso de carga e não consegue assumir a altura de voo é um pouco de contrassenso. O ideal é jogar a carga fora, estar no peso ideal para o avião, e aí o avião vai conseguir subir e atingir a sua velocidade, a sua altura de cruzeiro. O mesmo raciocínio vai para a coluna. Às vezes a gente tem situações em que a pessoa tem já alguma idade, excesso de peso, outras doenças, outras comorbidades, diabetes, hipertensão, problemas cardíacos. E às vezes você chega à conclusão que ao invés de mexer na coluna, você pede para a pessoa investir pesadamente em perder peso. Às vezes isso implica até em cirurgia bariátrica. Às vezes o custo biológico de uma cirurgia bariátrica é inferior ao risco biológico de implantes e de cirurgias na coluna. Os implantes são colocados em quais circunstâncias e o que isso implica? Basicamente, os implantes são necessários todas as vezes que o cirurgião precisa abrir a coluna para desfazer alguma compressão, livrar algum nervo, e nesse processo de abertura você gera uma instabilidade. Uma vértebra está aderida à outra por diversos tendões, diversos elementos que aumentam a adesividade de uma vértebra para a outra. Quando se abre uma coluna para desfazer alguma compressão, você rompe esses elementos. Isso leva ao temor de gerar alguma instabilidade. Essa instabilidade, muitas vezes, ela é prevenida ou remediada com colocação de implantes para que a estabilidade esteja garantida. Às vezes se usa parafusos de titânio, hastes de titânio, gaiolas de titânio, enfim, tem uma infinidade. Mas basicamente, os implantes têm uma função: assegurar a estabilidade até que, após a cirurgia, aquela abertura que foi feita cicatrize e se chama de artrodese. Quando você abre a coluna e você sente que a abertura vai ser tamanha a ponto de gerar uma instabilidade, você vai precisar fazer uma nova coluna, um novo sistema de sustentação óssea. Isso demora um tempo, isso vai demorar 3 meses para se ossificar.
Nesse período é necessário estar lá um parafuso, estar lá uma gaiola, uma haste, para garantir a estabilidade da coluna até que essa semeadura de enxertos ósseos voltem a fortalecer novamente a coluna. Vamos ver o que mais que a gente pode. O que o senhor acha importante com relação a falar para os nossos telespectadores sobre a neurocirurgia? Veja, o cirurgião tem um tapete, negócio de operar, e ele está focado em proceder à cirurgia, e muitas vezes ele não tem a estrutura necessária de suporte para decretar, como eu falei anteriormente, que o paciente tem uma dor intratável. O desafio é entender quando essa dor é intratável no contexto psíquico, social, familiar, trabalhista, daquele determinado paciente. Quando decretar realmente que não temos mais outra alternativa, não dá mais para perder peso, não dá mais para mudar de função de trabalho, não dá mais para fortalecer a musculatura às custas de tratamento fisioterápico. Decretar a falência desses outros recursos é que é um grande desafio do cirurgião. A partir do momento que ele tiver consciência, o paciente tiver consciência que foram tentados todos os outros recursos e eles não surtiram efeito, é que é o momento de se pensar em operar. Acho que cirurgia de coluna sofre um processo decorrente de um vício da nossa época, da nossa era. Eu costumo dizer que se você presentear alguém com uma televisão sem controle remoto, a pessoa briga com você. Porque ela não quer mais levantar do sofá e trocar de canal. Não se admite mais isso. Então, todo mundo quer tudo para ontem, para já. Então, a demanda do paciente, da nossa cultura, por uma solução imediata, é muito grande. E isso gera uma necessidade, um pedido, que o médico se sente muitas vezes pressionado a estabelecer uma conduta cirúrgica como forma de encurtar tratamentos fisioterápicos, encurtar regimes, encurtar mudanças de função do trabalho, como se a cirurgia fosse devolver uma coluna nova. E não é isso que ocorre. Não é assim, não é bem isso. Então, acho que é um desafio grande da cirurgia de coluna, não só a neurocirurgia, como a ortopedia também. Ok. E só para a gente finalizar, normalmente, depois que uma pessoa faz uma cirurgia, o tempo que essa pessoa leva depois de recuperação? Bom, em geral, quando você fez uma cirurgia, quando você fez uma cirurgia minimamente invasiva, a recuperação, você só se dedicou a tirar uma determinada compressão, uma determinada hérnia, um determinado bico de papagaio, enfim. Você foi muito pouco invasivo. Esse tipo de cirurgia, a recuperação é bastante rápida. Em geral, você em 3 semanas, 4 semanas, está retornando à sua atividade normal. Quando você parte para uma situação que exige implantes, que exige aberturas maiores, você precisa fazer aquilo que eu havia dito, a artrodese, uma nova coluna, pelo menos 3 meses você vai ter que estar afastado das suas atividades. Então, em geral, cirurgias pequena invasão, período de 1 mês, 3 semanas, 1 mês,
cirurgias maiores, pelo menos 3 meses para você conseguir ossificar e cicatrizar tudo. Ok. Como vocês viram, a questão da coluna ela é mais complexa do que a gente imaginava, né? E eu agradeço ao senhor, doutor Marcílio, por ter vindo aqui no nosso programa, né, participar, informar a nossa população, e espero vocês na semana que vem.